Senhor presidente, vereador Iracilda, colegas vereadores, público aqui presente, a qual eu queria cumprimentar e saudar a todos, na pessoa aqui dos mototaxistas, Marcelo Marques, da Rádio Tupinambá, aos amigos que nos acompanham pela internet, pelos blogs, pelas Facebooks, enfim. Quero dar o meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho primeiramente pedir a esta casa, já que eu já procurei aqui nesta casa e já existe um requerimento, se eu não me engano, de autoria do vereador Erasmo, solicitando que eu fui procurado por alguns universitários que fazem faculdade lá em Parnaíba e que pediram que eu trouxesse a esta casa reivindicando um ônibus da senhora prefeita, cedesse um ônibus para que eles possam estudar lá em Parnaíba, mas se eu não me engano já existe aqui um requerimento, mas eu queria fazer através de ofício, para reforçar os requerimentos que já existem desta casa, sugerindo, solicitando um ônibus para que possa beneficiar todos os estudantes que vão de Camusim e que fazem faculdade lá em Parnaíba. Um requerimento que eu também queria fazer, senhor presidente, verbal, pedindo à Secretaria de Conservação e Serviço Público a limpeza da Lagoa dos Thierres. Eu fui procurado por algumas pessoas e devido à quantidade de mato que existe ao redor ali da lagoa, os próprios moradores que jogam garrafa, jogam tudo lá, e aí acaba criando uma quantidade absurda de muriçoca. E aquelas pessoas que moram ali ao redor da Lagoa dos Thierres estão com a condição, não estão dormindo direito devido ao ataque das muriçocas. Então eu queria aproveitar, ver aqui o Anderson, que é da secretaria, sugerir e pedir a esta casa, senhor presidente, através de requerimento verbal, para que na próxima eleição nós possamos votar nesta casa, pedindo a limpeza por geral lá daquela lagoa, lá da localidade da Lagoa dos Thierres. Mas, senhor presidente, eu queria também dar sequência, devido o horário correr, e nós só temos 10 minutos do nosso horário, eu queria fazer aqui uma leitura em homenagem ao aviador Pinto Martins, um herói cearense, o que foi mesmo que ele fez. Euclides Pinto Martins nasceu em Camusim, no Ceará, no dia 15 de abril de 1892, filho de Antônio Pinto Martins e Maria de Araújo do Carmo Martins. Passou pouco tempo em sua terra natal, pois seu pai foi convidado a representar a Companhia de Salinas Mossoró, Açu, em Macaú, Rio Grande do Norte. Passou toda a sua infância no Rio Grande do Norte, onde, paralelo aos estudos regulares, frequentou o curso de náutica. Com 17 anos, foi para os Estados Unidos, onde se formou em engenharia mecânica e estagiou em uma fábrica de vagões. Jovem, aprendeu a falar inglês, rapidamente se inseriu na sociedade local, conheceu a senhorita Gertrudes, com quem se casou. Seu primeiro retorno ao Brasil foi logo após sua formatura em 1911. Passou a trabalhar como engenheiro na Inspetoria Federal de Obras contra a Seca e na Estrada de Ferro em Natal, onde em 1914 nasceu sua primeira filha, Ceres, que viria a morrer tragicamente aos 31 anos de idade num acidente de avião em Porto Rico. 4 anos após o nascimento de Ceres, Pinto Martins perdeu sua jovem esposa, o que contribuiu para o seu retorno aos Estados Unidos. Casou-se pela segunda vez com a americana Adelaide, advogada 12 anos mais velha que Pinto Martins, com quem teve sua segunda filha, Adelaide, em 1920. Durante a década de 20, Pinto Martins se interessou pela aeronáutica, que se desenvolvia por conta da guerra. Em 1921 entrou em um curso de aviação e conseguiu o de piloto. Com sua entrada no meio aeronáutico, conheceu um veterano da área, Walter Hilton, instrutor de voo na Flórida. No ano seguinte, o jovem aviador camusinense e Hilton lutaram para realizar o sonho de Pinto Martins de atravessar a América em um hidroavião, ideia inusitada para a época. Depois de várias tentativas de patrocínios e alguns fracassos, os pilotos foram escolhidos como parte da tripulação de um avião fretado pelo jornal The New York World, que patrocinava a tentativa
de uma viagem aérea pioneira entre as Américas do Norte e Sul. Aquela foi uma época de grandes raids, mas se hoje ainda temerário sobrevoar a Amazônia em aeronaves pequenas, na década de 1920, isso quase beirava a loucura. A viagem começou em Nova York, em novembro de 1922, e terminou no Rio de Janeiro em fevereiro de 1923. Após terem sido coberto por 5.678 quilômetros de percurso, com 100 horas de voo interrompidas a cada instante pelos mais variados problemas, o primeiro pouso em águas brasileiras ocorreu em 17 de novembro de 1922, quando Pinto Martins e seu colega americano amerrissaram na voz do rio Cunari, no Pará. O episódio foi posteriormente narrado pelo próprio Pinto Martins a um repórter, o Jornal do Estado do Pará. Quando levantávamos voos de Cayena, Guiana Francesa, encontramos forte temporal pela proa. Rompemos o mau tempo com dificuldade, mas tivemos de procurar abrigo. Tomei a direção do aparelho, era o copiloto de viagem, e depois de reconhecer o rio Cunaí, aí descemos às 3h30. O tempo lá fora era impetuoso e ameaçador. Não nos foi possível prosseguir e passamos a noite matando mosquitos e com bastante fome, pois não contávamos interromper a rota. Essa e outras aventuras tornaram a viagem Nova York e Rio de Janeiro uma terrível aventura de obstáculos, só superados pela coragem dos tripulantes. Às 12h20 do dia 19 de dezembro de 1922, um grande pássaro de asas abertas, emitindo estranhos sons, chegava a Camusim. Era ele, o audacioso aviador que pousava em sua cidade natal. Motivo de imensa festa e alegria para os camucinenses, que participaram daquele momento histórico do banquete, que lhe foi oferecido às 14 horas. Pinto Martins foi também recepcionado pelo presidente Arthur Benevides e recebeu um prêmio de 200 contos de réis por seu feito histórico. Viajou à Europa, voltou ao Rio, iniciou negociações para explorar petróleo. Em 12 de abril de 1924, Pinto Martins morreu de forma brutal. Até hoje o episódio não está bem explícito, mas Monteiro Lobato, em seu livro O Escândalo do Petróleo e do Ferro, sustenta que Pinto Martins foi vítima dos poderosos lobbies interessados em atrasar o desenvolvimento do brasileiro. A verdade talvez nunca venha a ser conhecida. Uma versão para a sua morte é de que, após discutir com seu companheiro de viagem, Walter Hilton, ele sacou uma arma e suicidou-se na frente de sua amante. Em 1952, atendendo às aspirações dos seus conterrâneos, o presidente Café Filho sancionou a lei no Congresso oficializando o nome de Pinto Martins para o aeroporto da capital cearense. Justiça, mas ainda pequena para o homem dinâmico que na década de 1920 soube antever a importância econômica da ligação aérea regular nos Estados Unidos e o Brasil, e que teve ainda a coragem de investir na exploração de petróleo no país, quando isso era por todos apontado como uma loucura. A viagem Nova York e Rio de Janeiro também era insana, mas ele a concluiu. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, como homenagem, leva seu nome, assim como o campo de pouso de Camusim. Senhor presidente, eu venho trazer isso aqui, a história, bem resumida, de um dos maiores camucinenses, e que infelizmente, senhor presidente, eu venho trazer essa casa, uma reclamação, uma crítica pela atual administração. Um camucinense que fez história, que é um dos filhos mais ilustres, se não o mais ilustre da nossa cidade. E se passar, abril, a data onde ele nasceu, onde ele morreu, e não ter, doutor Ismael, nenhuma festa em homenagem ao Pinto Martins. Então, queria lamentar profundamente, na tribuna desta casa, pela atual administração deixar passar batido, uma festa que era justa, a homenagem a um homem que muito fez por Camusim em ter levado o nosso nome. A história de Camusim, se é tida, lida em algumas revistas e jornais, é graças a Pinto Martins. Então, queria lamentar profundamente e deixar registrado aqui a minha indignação
pela Secretaria de Turismo e Cultura deixar passar uma festa tão importante como a de Pinto Martins.